Fala pessoal, Arley da Zap aqui novamente. Vamos para mais um aulão, vamos para mais informação, vamos para mais conteúdo aí, para a gente poder aí sempre disseminar conhecimento e a gente poder aprender mais, né? Hoje vamos falar um pouquinho aí a respeito de camada 1. Vamos falar de fibra ótica, né? Como que os dados são trafegados aí em toda a internet, tá? Basicamente hoje aí, basicamente não, né? 100% aí do tráfego pesado de internet é feito por fibra ótica, seja submarina, seja aérea, seja subterrânea. Então hoje a gente vai falar um pouquinho aí como essa luz transporta dados, né, dentro do caninho, né? Vamos falar um pouquinho desse caninho aí também. E vamos ver como isso funciona, tá? Basicamente, pensa que você está aí num local escuro, num corredor, tá? E você acende uma luz, né, numa ponta do corredor para você poder enxergar o outro lado. Basicamente é assim que a informação é passada, tá? Para nós é praticamente instantâneo, porque a luz ela trafega, né, ou ela não sei se a palavra é dissipa, mas a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, é algo extremamente rápido. É a velocidade mais rápida que a gente conhece, né? Então, a gente sabe que quando a gente tem algum site nos Estados Unidos, por exemplo, que a gente faz o ping lá, que é o nosso parâmetro de velocidade, ele vai dar algo em torno de 100, 120 milissegundos. Quando está na Europa, é em torno de 200. Quando está na China, entre 250 e 300 milissegundos e assim por diante. Então, isso é por causa da velocidade da luz, né, e da convergência dos dispositivos também, tá? Mas vamos falar bastante a respeito aí para ver como é que funciona esse trem aí, esse negócio. Vamos lá, gente. O que é a fibra? A fibra, ela é basicamente composta por duas partes, tá? A casca e o núcleo, tá? Onde passa a luz? A luz ela passa pelo núcleo, tá? Quando você injeta a luz numa das pontas, a refração da luz internamente dentro do tubo, vamos falar que a fibra ela é um tubo mesmo, tá? Apesar de ela ser muito fininha, muito pequena, ele é um tubo, não deixa de ser um tubo, ele é oco por dentro, né? A luz ela tem o processo de refração, né? Então a luz ela sai de um lado e chega no outro. Lembrando, ela sempre vai trabalhar a 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, quando você ilumina uma ponta, é quase instantâneo acender na outra. Quando a gente usa a caneta de luz, né, a caneta de luz visível, a gente vê que quando a gente liga em uma ponta, a outra já acende imediatamente, né? Mas não, teve um tempo, teve um atraso ali. A forma de onda, tá, da luz não é frequência, porque é em nanômetro, né, medido a forma de onda da luz. Muita gente fala frequência e assim, é normal, não é um problema, tá? Porém, o termo certo é forma de onda, porque quando a gente fala de metro, né, de distância, de nanômetro, né, que é a velocidade, a espessura aí, ou o tamanho, né, da forma de onda que tem que chegar do outro lado, ela normalmente vai estar entre 1.300 nanômetros, em alguns casos 1.500, em outros casos 1.700 e assim por diante, tá? Então é o tamanho da onda que é esperado chegar do outro lado. Essas formas de onda, elas são específicas, né? Elas foram escolhidas por quê? Porque elas conseguem atingir uma distância maior. Basicamente existem dois tipos de fibra ótica, tá? A monomodo, que é considerada que é usada para longas distâncias, e a multimodo, que é utilizada para curtas distâncias, né? Normalmente dentro de data center, o pessoal costuma usar multimodo. A gente padronizou tudo monomodo, porque hoje os custos, né? Antigamente tinha uma diferença bem grande de custos entre monomodo e multimodo, e aí hoje em dia está quase todo mundo, né, usando monomodo em qualquer lugar, tá? Vide aí quando você vai pedir uma interconexão no Ix, em algum Pix, eles vão usar monomodo com você, mesmo você estando no mesmo data center. Aqui na Zap acontece muito isso. O próprio Ix pediu para a gente montar um DIO espelho dentro do rack deles. O DIO é todo monomodo,
Tá? Então, por causa do custo, né, relacionado a monomodo e multimodo, essa diferença, como ela diminuiu muito a diferença e hoje em dia praticamente é o mesmo preço, é usado o monomodo tanto para longa quanto para curta distância. Então, a gente entende que a forma de onda dentro de uma fibra, seja monomodo ou multimodo, né, normalmente a multimodo ela é 850 nanômetros, ou seja, ela tem a onda dela é muito mais espaçada, por isso que o pessoal usa a frequência, porque a frequência ela é menor, né, de mudança de posição, que você acaba confundindo a frequência com a forma de onda, tá? Então, quanto maior a frequência ou a forma de onda, ela mais oscila, você consegue chegar numa distância um pouco maior. E aí você entende também alguns casos, quando você vai comprar um transceiver ou um GBIC, todos esses termos são ok, são corretos, na minha opinião. Quanto maior essa forma de onda, mais caro até é o GBIC, tá? Então, você pega transceivers aí de longas distâncias, de 100, 200, 400 quilômetros, você vai ver que a forma de onda dele é um pouco maior, e não só a potência, tá? Uma diferença básica aí entre as fibras monomodo e as multimodo é que a multimodo ela trabalha com um emissor de luz, normalmente é um LED, tá? É até de certo ponto visível. Se você fechar seu rosto assim, fazer bem escuro, você vai ver uma luzinha vermelha levemente num GBIC multimodo. Agora, o monomodo realmente é um laser, tá? E o que encarece o GBIC em relação à distância, se você comprar um GBIC para 20 km, 10 km, 50 km, é basicamente o receptor, porque o receptor ele é mais sensível, né? Então, é isso que muda relativamente entre um transceiver ou GBIC de longa distância e curta distância, tá? Mas essas duas informações são importantes. A fibra multimodo, ela tem um tubo um pouco mais grosso, né, vamos falar assim, um pouco mais largo, né? O núcleo ele é maior e uma monomodo, o núcleo ele é bem mais fininho em relação ao multimodo. Bom, vamos complementar aqui agora uma informação de como que o dado vira luz, tá? Existe o modelo OSI, que é o modelo das 7 camadas e tal. Você tem lá na camada 7, que é a camada mais próxima do usuário, que são as aplicações, ele vai descendo, descendo, descendo. E quando ele chega na camada 1, basicamente a camada 1, a gente trabalha com nível lógico 1 e 0. Né? É o tal do binário, que a gente sempre tem isso quando a gente trabalha com camada 1. Basicamente hoje a tecnologia utilizada sempre é binária, é o 0 ou 1. Então os dados, eles vão descendo de camada no modelo OSI até chegar à camada 1, e aí basicamente você vai ter uma onda, uma forma de onda, em que ele fica mudando de 0 a 1, 0 a 1, mas não só 0 e 1, né? Ele pode ser 0, 0 e 1, 1, 1, 0 e assim por diante, né? Então, e aí o outro lado, né, que é o GBIC, que é o cara que faz essa conversão de pulsos elétricos para luz, né? É aquele dispositivo pequenininho, ele vai pegar ali pulsos elétricos e converte para luz, e do outro lado, né, o receptor dele faz a mesma coisa, ele vai pegar os pulsos elétricos, o sinal de luz e converter para pulso elétrico. Então, e a partir daí, esses dados eles são agrupados, tem técnicas disso, né? Tem técnicas de quadro, que é na camada 2, técnicas de protocolos, que é a camada 3, e assim por diante, que ele vai e reagrupa isso tudo novamente e faz isso virar informação, né? Ou dados. Então, basicamente, quando você tem lá a sua informação, o seu arquivo, seja lá o que for, né, o seu ping, o seu pacotinho do ping ali, quando ele vai descendo no modelo OSI, ele vai virar pulso elétrico, o transceiver ou GBIC, ele converte esse pulso elétrico em luz, transmite para o outro lado vai pegar essa luz, vai converter em pulso elétrico, e aí esse dado, essa informação, ela é remontada novamente. Bom, perfeito. Agora que a gente viu como que os dados são transportados pela luz, agora como é que essa luz é transportada nessa fibra? Porque
vocês sabem tanto quanto a gente aqui, que não necessariamente, né, você vai ter aí uma fibra inteira ligando um ponto a outro. Né? Normalmente, ainda mais fibra de rua, que tem rompimento, tem caixa de emenda, tem tudo isso. Tá? Existe um cálculo que a gente precisa se atentar quando a gente escolhe não só a distância, vamos supor que você tem aí um ponto A com o ponto B 20 quilômetros. Ah, eu escolho um GBIC de 20 quilômetros exatamente, ou eu coloco um GBIC de 40, né, ou um transceiver de 40 quilômetros. Tudo depende, tá? Óbvio que se for 20 exatamente, eu vou escolher um GBIC de maior distância. Mas vamos supor que você tem aí um ponto A ao ponto B com 17 quilômetros. Eu posso usar um GBIC de 20? Eu posso, claro que eu posso. Mas a gente tem que levar em consideração as percas no meio do caminho. Onde eu tenho perca? Quando eu tenho uma dobra muito acentuada numa fibra, né? Quando eu tenho uma curva, né? Dobra eu não posso ter, né? Mas quando eu tenho uma curva muito acentuada por uma acomodação ou por má organização dentro do meu ambiente. Conectorização, eu tenho perca também de potência. DIO, né? DIO é uma espécie de uma emenda onde eu tenho acoplador e os dois conectores. Eu também tenho perca nesse ponto. Quando eu tenho rompimento e a equipe vai lá e faz a fusão da fibra, apesar de hoje as tecnologias das máquinas de fusão darem praticamente zero numa emenda, tá? E isso acontece bastante, tá, gente? Também é um ponto que eu tenho de tomar em consideração como perca. Então, tudo isso, né? Então, desde do transceiver, do conector que eu coloco lá no GBIC, que ele vai para o DIO. No DIO tem um acoplador. A fibra vai para a rua, lá tem uma caixa de emenda. Eu tenho uma outra caixa de emenda do outro lado, ou algumas no meio do caminho. E do outro lado eu também tenho um acesso ao outro ponto, um DIO, um cordão. Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração. Tá? Então, nem sempre também o GBIC que vai que tem uma distância maior é melhor. Porque eu também tenho potência máxima e mínima. Né? Então, eu tenho sempre trabalhado dentro de um range perfeito do meu GBIC. Quando eu compro lá o transceiver ou o GBIC do fabricante, ele me dá a potência máxima e a potência mínima que esse GBIC trabalha, tá? Alguns fabricantes, eles trabalham com essa potência de TX, por exemplo, que a transmissão da luz é variável, ou seja, de acordo com a luz que ele recebe, ele vai diminuindo um pouco, porque ele imagina que o outro lado tá recebendo a mesma informação que ele, tá? Então, e não só essa lógica, ele tem alguns protocolos internos de variação de potência de luz, que ele vai vendo a melhor forma de trabalhar. Por quê? Para o GBIC poder trabalhar no range perfeito. O range perfeito é dentro daquele valor mínimo e máximo que ele trabalha. Se estiver perto do mínimo ou próximo do máximo, não é um problema, tá? Desde que esteja controlado ali. Algo muito importante para vocês é manter a monitoração muito ativa nesse ponto. Às vezes a gente tem, como vocês têm aí também fibra de rua, como a Zap também tem fibra de rua, a rua é um lugar que a gente não tem muito controle. Né? Na verdade, a gente não tem controle nenhum. Né? Então, muitas vezes o pessoal vai lá, bate escada no meio da fibra, aí acaba dando uma diminuída na qualidade do sinal que chega do outro lado, tá? Acaba acarretando em alguma perca. Então, é bom vocês manterem uma monitoração muito próxima e muito detalhada, né, no TX e RX dos transceivers ou GBIC, porque se ele começar a chegar muito perto do mínimo ou muito próximo do máximo, você precisa ser avisado. Então, a gente aqui mantém uma porcentagem, né, mais ou menos de 20% ou próximo do máximo ou 20% próximo do mínimo, que quando começa a chegar, a gente já tem um alarme interno. Não é um alarme de um problema sério, mas a gente já pede para a equipe de rua ir lá validar, porque pode ser que alguém bateu a escada e puxou a nossa fibra, pode ser que até a nossa caixa de emenda caiu, né, que acontece também bastante. Então, a gente mantém uma monitoração muito próxima disso. Então, o GBIC, ele sempre tem que trabalhar naquele range perfeito dele.
que é acima do mínimo e abaixo do máximo. Se ele estiver acima do... E ele tem também um aviso de warning, né, e de desastre, tá? É o desastre quando não tem sinal ou quando ele está muito acima do máximo. O warning, ele tem lá uma porcentagenzinha dele, normalmente, vamos supor que vamos pegar aqui um GBIC hipotético, onde ele tem um sinal mínimo de menos 15, aí ele faz o warning com menos 16, e abaixo disso é crítico, né? Ele vai parar, né? Ele pode parar a qualquer momento, pode ser que ele esteja funcionando nesse momento, mas ele para a qualquer momento. Como no máximo que ele pode ser de 0 dB, aí ele vai ter um warning de 0 dB, ele vai ter um crítico de 1 dB. Qualquer coisa acima disso, você pode queimar o receptor do outro lado, tá? Então, esse é um cuidado que vocês têm que ter na hora de você interligar um ponto a outro, tá? Então, muito cuidado com isso. Bom, agora que nós vimos aí tudo que impacta na qualidade ou não qualidade da chegada da luz na outra ponta da nossa rede, eu preciso comentar um pouquinho se o GBIC ele tem uma capacidade, tá? Ou o transponder ou o transceiver, ele tem uma capacidade, tá? Normalmente a porta do seu ativo, né, do seu switch ou do seu roteador ou de qualquer outro device qualquer, ele vai ter lá 1 GB, 10 GB, 100, 400 e assim por diante, tá? Você vai ter vários tipos, né, de encapsulamento de GBIC. Você tem o SFP, SFP+, QSFP, QSFP28 e assim por diante. Hoje tem vários modelos, né? Existe o XFP, que já é difícil de encontrar hoje em dia, tá? A capacidade de tráfego desse GBIC tá diretamente ligada à porta elétrica do seu equipamento, tá? Não adianta você colocar um GBIC de 10 GB numa porta de 1, que, vou falar a verdade, em alguns casos até funciona, tá? Mas isso é uma imprudência absurda. Nunca faça isso, colocar um GBIC, um SFP numa porta SFP+, ou um GBIC SFP Plus numa porta SFP. Apesar de ser o mesmo encapsulamento, você encaixa, os dois cabem direitinho. Mas nunca façam isso, porque pode ser que até queime a porta do seu ativo. A porta do seu ativo é muito mais cara, ainda mais se for um roteador, é absurdamente mais cara do que um GBIC. Tá? Então, essa capacidade de tráfego, ela está ligada diretamente à porta elétrica do seu equipamento. Tá? E óbvio, o seu GBIC ele vai fazer essa conversão de luz para elétrica, né, para pulsos elétricos, já imaginando que o seu dispositivo ele tem aquele suporte. Tá? Então, assim, muito cuidado, não façam isso. Eu já vi gente fazer isso, eu já vi cliente meu, eu já vi em laboratório isso acontecer. Quando eu dava aula de CCNA, eu via alunos fazendo isso, tá? Porque encaixa, né? E às vezes até funciona, tá? Incrivelmente funciona. Porém, começa a dar uns problemas, alguns paus, algumas coisas, algumas retransmissões, alguns sites não abrem direito e você nunca vai saber o que é. Você não sabe o que está acontecendo. E, na verdade, é o GBIC que não nasceu para estar naquele lugar, né? Ele não foi desenhado para estar naquele lugar, tá? O fato de funcionar não quer dizer que seja a solução definitiva, ou melhor, o fato de funcionar quer dizer que está errado também, tá? Então, assim, muito cuidado quando você substituir um GBIC, tá? De uma porta que encaixa outro GBIC. Não faça isso. Sempre use o GBIC correto, sempre use a conectorização correta, tá? Para você evitar esse tipo de problema. Beleza? Então, gente, acho que é isso, né? É um assunto que ele é mais físico, né? A gente fala muito de física, de refração, forma de onda, frequência, do que, assim, parte técnica de tecnologia do que a gente trabalha, que é redes, né? Porém, isso faz parte do nosso dia a dia. Quanto mais a gente entender isso, melhor, né? Então, para a gente saber se o GBIC tá bem dimensionado, a fibra que eu estou usando é a correta, ela é uma fibra monomodo, ela é uma multimodo, que aí, mais um detalhe aqui. Se eu colocar uma fibra multimodo num GBIC monomodo, funciona? Sim e não, né? Então depende de como ela está encaixada, ela vai funcionar, mas está errado. Em cima daquilo que eu falei para vocês não substituírem o GBIC,
não troquem o tipo de fibra com o tipo de GBIC, tá? Com a luz que você quer transmitir. Você quer transmitir uma luz com o LED, né, que é o que tem dentro do GBIC, você vai usar fibra multimodo. Você quer transmitir a luz com laser, você vai usar fibra monomodo, tá? Então, assim, ó, não substitua, apesar de às vezes funcionar, tá? Então, isso é uma gambiarra, tá? Ah, putz, eu estou no meio do incêndio aqui, no meio de um problema, eu preciso subir o meu cliente, o que eu tenho aqui na mão e está funcionando. Meu, vai lá e faça, mas já sai correndo para comprar outro e trocar. Não esqueça, tá? Porque está errado, o seu cliente ele vai ter outro tipo de problema. E não o problema de não funcionar, ele vai ter outros probleminhas aí, tá? Então, tudo isso que eu falei é para a gente trabalhar da melhor forma possível, da maneira mais correta possível e sempre seguir o que a documentação de cada dispositivo tem, tá? Não fuja disso. Tem muito grupo de WhatsApp aí que fala, ah, não, mas se você fizer tal coisa funciona. Sim, funciona, mas não é o certo, tá? Então, sempre façam o certo. O certo você não vai ter problema, tá bom? Então, siga a gente aqui, dê like aqui no vídeo. A Zap, ela tá aqui sempre para poder responder as questões conforme vocês tenham dúvidas, tá? Façam perguntas aí embaixo. Né, questionem qualquer coisa em relação à fibra, em relação à luz. Se quiserem que a gente discute algum assunto aí também, comentem aí embaixo, que a gente sempre vai tentar fazer um vídeo aí explicando, né, ou esclarecendo dúvidas aí da maioria do pessoal. Beleza, gente? Obrigado. E é isso aí.